Bom, a gente tem que entender qual que é o objetivo da gente fazer uma correção na pintura, que é eliminar os riscos, as manchas, todo tipo de imperfeição. E quando a gente fala dessa imperfeição, são as imperfeições que eu chamo de reversível. Então, todos os outros processos reversíveis que dá para a gente fazer a correção, seja uma mancha, seja um risco, e a gente tem um risco que é mais agressivo que não sai, como a gente também tem a mancha que é mais agressiva e não vai sair no polimento, aí precisa de uma repintura. Tirando isso, tudo que é reversível a gente consegue fazer a correção através de um equilíbrio de agressividade, tá? Existe uma variação muito grande, por exemplo, do tipo de verniz. Se o verniz é mais macio, médio ou duro. O verniz mais macio é um verniz que ele é mais sensível. Ele é mais sensível tanto para sofrer risco, para poder queimar no sol, como ele também é mais sensível na hora de fazer o processo de polimento, de fazer a correção. Então, a gente pode usar um processo menos agressivo. Se o verniz ele é mais duro, a gente pode usar um processo um pouco mais agressivo e até é necessário, em alguns casos, esse processo mais agressivo para conseguir fazer essas correções. E esse verniz mais duro, ele vai ser também tanto mais resistente na hora da gente corrigir, a gente precisa de uma agressividade maior, como também ele vai queimar no sol com menos, ele vai demorar mais a queimar no sol, ele é mais resistente ao sol, como ele também é mais resistente a riscos, tá? E existem aqui os níveis de agressividade, onde a gente consegue colocar e tirar essa agressividade. A gente tem agressividade nos compostos polidores, a gente tem agressividade nas boinas, a gente tem na rotação da máquina, a gente tem na velocidade da passada que a gente usa ali, tudo isso a gente vai entender na prática também. A gente tem a pressão que se exerce, a pressão ou carga, né, que a gente coloca na hora do polimento, e a área de trabalho, áreas maiores e áreas menores. Num processo de corte, a gente tem as 3 etapas do polimento, né, corte, refino e lustro. Quando a gente fala de corte, a gente está falando de um processo onde tem mais agressividade e menos acabamento. Então, quanto mais agressivo a gente for, menos acabamento a gente vai ter por conta dessa agressividade. Quando a gente fala de refino, né, a gente está falando de um equilíbrio. Ele é um polimento onde ele tem agressividade para fazer as correções, mas ele também não tem uma agressividade tão alta. Isso faz com que ele tenha um melhor acabamento. E quando a gente fala de lustro, a gente não tem poder, a gente não tem agressividade suficiente, poder suficiente para poder fazer muitas correções. Em contrapartida, o acabamento é muito alto. E onde que tudo isso aqui se conecta? Quando a gente tem um processo de corte que é muito agressivo, a pintura ela vai corrigir os riscos, por exemplo, mas vai ficar imperfeições geradas por essa agressividade, pela falta de acabamento, que é o caso das marcas de boina que existem na pintura do carro. E como esse processo corrigiu algumas imperfeições, mas deixou outras devido a essa agressividade, como é o caso da marca de boina, a gente usa um processo menos agressivo para poder esse processo garantir o acabamento. Então, aonde faltou acabamento, as outras etapas ela consegue complementar. Naturalmente, muita gente usa todas as etapas, o corte, o refino e o lustro. É necessário? Vocês vão entender mais para frente na hora que a gente falar sobre o setup, criar um projeto dentro do que é necessário para cada carro. Então, no composto polidor, algumas embalagens não informam, mas sempre que você for comprar o produto, se você for procurar o produto, tenta avaliar essas informações, se é um composto de corte, de refino, de lustro, enfim. Mas o composto de corte, quando ele tem muita agressividade, né, a característica dele é ter essa agressividade maior, ele vai ter um acabamento menor e uma lubrificação menor. O que é a lubrificação? Onde que ela pode impactar no processo de correção? A lubrificação, quando ela é menor, ela vai ajudar com que o produto ele seque mais rápido na peça. Aqui, quando o acabamento é maior, a lubrificação ela sempre vai estar acompanhando o mesmo nível de acabamento. Aqui, como a gente tem mais acabamento, a gente tem mais lubrificação. Isso faz com que o produto ele renda mais na peça. Então, se você estiver fazendo um polimento com composto de corte, o produto você vai notar que se você usar 2 gotas, ele vai acabar em um determinado tempo. Já aqui no lustro, como tem mais lubrificante, o produto ele vai render mais, você vai conseguir ficar mais tempo trabalhando com ele sem que ele acabe ali na peça. Então, quando o produto ele tem uma lubrificação maior também, ele reduz o atrito da boina na pintura e isso faz com que ele tenha mais ou menos agressividade. Nas boinas agora, como é que a gente faz? Qual que é a característica de agressividade e da não agressividade nas boinas? É a dureza delas. As boinas de espuma
espuma, quanto mais dura, mais agressiva. Quanto mais macia, mais acabamento ela é. Então, se você pegar uma boina de lustro, você vai ver que ela é muito macia. E não se apegue às cores da boina. É muito normal você encontrar a boina branca é de corte, a preta é de lustro, a amarela é de refino. É mais ou menos isso, mas algumas marcas podem fazer uma variação. Então pode ser que você vai pegar uma marca onde a boina vermelha dela é de corte, não uma boina branca. Às vezes a branca que vai ser de lustro. Então não se apegue às cores, se apegue à informação. Vai comprar na internet? Olha a informação na descrição do produto. Chegou a boina, você tem um kit de boina lá e você não sabe qual que é corte, refino e lustro. É pelo nível de dureza. E aí a gente tem a lã também, que a lã ela já usa também a dureza dos fios dela ali, da fibra dela. A lã já é uma boina muito agressiva, acima da agressividade da própria espuma, tá? Então se a gente junta uma boina de espuma muito agressiva, que é muito dura, junto com um composto de corte que é muito agressivo, o atrito dessa boina vai ser maior por conta desse composto que tem menos lubrificação, então ele gera mais atrito. Agora pensa um atrito com uma boina que é muito dura. É aí que gera as diversas marcas de boina. Então aqui a gente já começou a entender como é que a gente conecta composto com boina. Boina, quanto mais macia, mais suave. Quanto mais dura, mais agressiva. A rotação da máquina, a gente usa em média uma rotação que pode chegar de 1.000 a 1.800 giros, uma máquina rotativa. Já as rotorbitais a gente vai trabalhar entre 1 a 6, são as rotações de uma máquina rotorbital. Quanto mais rápido a máquina está girando, quanto maior a rotação, mais agressividade, mais esquenta a pintura. Quanto mais aquecimento, mais agressividade a gente está colocando e mais propício a gerar as imperfeições de um processo agressivo a gente vai estar colocando na pintura. E a gente vai ter que usar outras etapas para poder corrigir essas imperfeições. Aqui a gente tem a velocidade da passada também. A gente fazer movimentos mais rápidos ou movimentos mais demorados pode aumentar ou reduzir a agressividade. E aqui a gente tem a pressão que a gente exerce. Quanto mais pressão, mais agressividade. Quanto menos pressão, menos agressividade. E aqui a área de trabalho. Se eu fizer um polimento num capu inteiro, a agressividade é bem menor. Se eu reduzir o capu, fazer uma área menor, a agressividade é maior. Então, quando a gente fala de corte, refino e lustro, a teoria do polimento se baseia nesse equilíbrio aqui, né? Que é o corte, o refino e o lustro. Igor, então eu tenho que usar um composto de corte, com uma boina de corte, uma rotação de corte, uma velocidade de corte? Não. É aí que a gente começa a entender que cada carro é um caso. Não existe receita de bolo. E é no setup que vocês vão aprender daqui a pouco, vocês vão entender como que a gente cria esse processo de agressividade. Então, para a gente resumir, fechar com chave de ouro aqui, corte é um processo muito agressivo. E essa agressividade está nos compostos, na boina, em várias coisas que a gente acabou de ver. Refino é o equilíbrio. Nem muito agressivo, mas também nem tão pouco agressivo. Lustro, nada de agressividade e muito acabamento. Então aqui a gente tem corte, refino e lustro. Essa é a teoria do polimento. E é nessas etapas aqui, nessas partes, nesses processos que a gente coloca essas agressividades aqui.